Primeiramente, a gente tem que entender, né, em termos de objetivos, né? Nós somos um pouquinho diferente do que as universidades em si quando se fala de pesquisa, né? A pesquisa pura, vamos dizer assim, para desenvolvimento de tecnologias e tal, lógico, algumas pesquisas nossas, quando são inovadoras, a gente tem esse objetivo também, mas o nosso foco, o nosso desenvolvimento, por sermos unidades descentralizadas, é a pesquisa aplicada propriamente dita, né? Uma pesquisa que anda sempre muito aproximada, muito junta também da questão da extensão, e ela faz parte do processo ensino-aprendizagem dos nossos alunos, com o foco voltado diretamente também aos nossos alunos, que são oportunidades, né? Que os nossos alunos têm para fazer um processo de aprendizagem diferenciado. Então, em termos de foco da nossa pesquisa, ela tem esse viés ligado diretamente ao aluno e, frente à questão da comunidade em si, trazer sempre soluções regionais. Então, esse é uma característica do Instituto Federal Farroupilha, né? Em termos da sua essência. Lógico que quando existem ideias inovadoras que tomam um parâmetro muitas vezes estadual, regional, nacional, elas seguem adiante e tem essa questão, né? Mas o objetivo principal da nossa pesquisa é justamente esse desenvolvimento regional e também com foco em aluno. Os alunos, eles aproveitam essa oportunidade? Todos os cursos têm essa disponibilidade? Perfeito, Carla. Frente à nossa estrutura, né, existe, a partir da nossa pró-reitoria institucional, nós temos uma, vamos dizer assim, a emissão dos nossos editais, né, que são em parte financiados por órgãos externos, como por exemplo, FAPERGS e CNPq, ok? E parte dos financiamentos da pesquisa, eles são também financiados pelo campo, sempre com o objetivo de incentivo à questão de aluno. Para você ter uma ideia, esse ano, né, também em aspectos relacionados à questão da pandemia, né, nós tivemos aí um cenário que de 2020 para 2021, nós tínhamos 17 projetos aí, entre projetos renovados e projetos cadastrados, em andamento na instituição. Este ano, até mesmo em função da questão da pandemia, novos projetos, nós tivemos aí 6 projetos, né? E sabendo que parte desses projetos são financiados por órgãos externos diretamente, o pesquisador ele tem um cadastro, um currículo por onde é pontuado, tem todo um ranqueamento institucional, e aí a partir da nota do projeto, a partir do ranqueamento do pesquisador, ele tem aporte, né, para esse projeto, muitas vezes de incentivo ao próprio projeto e também de incentivo ao aluno. Bom, mesmo com o impacto da pandemia, né, nós tivemos esse ano maior parte dos projetos, que são esses 6, 4 projetos financiados por órgãos externos, e dentro dos nossos recursos, que são 1,5% do nosso orçamento, que poderia ser investido diretamente para o financiamento de projetos internos, alunos, né? Nós tivemos só 2 que foi necessário a gente ter. Então é uma coisa que são N oportunidades que a gente tem em frente aos nossos alunos, que elas podem ser mais aproveitadas. Lógico, a gente tem todo o nosso contexto, né? Que muitos alunos trabalham em função desses cursos noturnos e tal. Os alunos do ensino médio, eles têm uma carga horária bastante grande, mas durante o dia, né, que sobra, de certa forma, um espaço mais restrito, mas é sim um espaço que
é importante a gente falar aqui, é importante os alunos entenderem, os pais, a comunidade em si, que é um espaço que pode ser melhor aproveitado. No caso, seria um aproveitamento extra. Exatamente. Tenho todas as tardes, tenho aula terça, quarta, quinta, segunda e sexta, eu tenho uma tarde livre, eu posso participar dos projetos de pesquisa. Mas eu queria entrar, o senhor colocou um dado agora, que do orçamento do nosso campus, 1,5% é destinado à pesquisa. É destinado à pesquisa. Num momento que a gente vê o tamanho da importância da pesquisa, a gente com vacinas, com desenvolvimento, estudos, aí a gente vê o erro do país todo, do investimento ralo em pesquisa, em educação. Sim, essa é uma das coisas que ao longo de muitos anos aí, né, sempre que a gente fala nesse aspecto, é uma coisa que é muito óbvio quanto à questão do desenvolvimento, né? Sempre que se tiver desenvolvimento em pesquisa, desenvolvimento em ciência, frente ao desenvolvimento e o envolvimento do aluno propriamente dito, desenvolvendo novas tecnologias, sempre vai trazer benefício, né? Então isso é uma coisa que ainda a gente percebe que a gente sempre é carente, né? Os números mostram o percentual, 1,5% nesse setor. Esses grupos, a gente já falou das agências financiadoras, grupos de pesquisa que hoje atuam no IFE, conta pra gente aqui na cidade, Júlio de Castilhos. Bom, para você ter uma ideia, eu não vou colocar os nomes em cima em termos de áreas que atuam, porque também é bastante sigla, né? Não cabe aqui colocar. Basicamente são núcleos, grupos de pesquisa, designados núcleos, né? Então, existem núcleos de pesquisa em ciências biológicas, núcleo de pesquisa em química supramolecular e ambiental. Existem grupos de estudos de pesquisas econômicas sociais internacionais da comunidade de países de língua portuguesa. Existe grupo de pesquisa em produtividade animal, grupo de consciência em entidades, memórias, etnicidades. Existe um núcleo interdisciplinar de pesquisa em agricultura. Existe o núcleo interdisciplinar em inovação e tecnologia computacional aplicada. Existe o núcleo de agricologia, né, o núcleo de estudos em agricologia. Então, vejam, existem aí 8 núcleos com mais de um docente ou técnico administrativo envolvido em termos de pesquisa e que normalmente desenvolvem a partir de uma iniciativa, a partir de problemáticas, existem linhas, existem vamos dizer assim, especificidades, né, para explicar um pouco melhor, que são as linhas de pesquisa que são desenvolvidas dentro desse grupo. E os alunos, eles podem procurar esses grupos, esses professores, esses técnicos e desenvolver pesquisa a partir de como queiram se desenvolver um pouco mais. E daí entra aquela questão do porquê fazer pesquisa, né? Porque é uma das coisas que são tabus aí da gente ainda falar e da gente ainda tentar quebrar. Como, por exemplo, aquela ideia de que o aluno vai lá, assiste aquela aula, volta para casa. Quando ele desenvolve um projeto de pesquisa, né, ele consegue ajudar a desenvolver aquela informação que ele tem muitas vezes dentro da sala de aula, aquela informação que ele vê num resumo, que ele vê num trabalho, que ele vê numa revista. Então, tudo isso aí faz um aprendizado diferenciado. Se nós analisarmos por nós mesmos, né, dentro de instituições ou no mercado privado aí, profissionais de sucesso, ou eles passaram por sua vida acadêmica ou técnica em termos da sua formação, ou por pesquisa, ou por extensão, ou por algum estágio. E todos esses itens dentro da instituição, eles estão muito interligados, né? Sempre a extensão se faz com pesquisa e um bom estágio num local de desenvolvimento e tal sempre traz inovação, sempre traz relação com extensão, sempre traz relação com a pesquisa. Então,
são coisas que são até um pouco complexas, né? De em pouco tempo a gente colocar, mas existe essa interligação em que se as pessoas entenderem que existe essa necessidade desse envolvimento extra, o jovem vai ter sempre uma melhor formação e um melhor desenvolvimento nas suas atividades. Dessa forma, também iria desenvolver o lado prático do curso? Perfeito, perfeito. Sempre aquela relação, né, de ajuste, aquela relação teórico-prática de como as coisas são aplicadas, de como as coisas se desenvolvem, né, de como eu entendo aqueles conceitos, né. Às vezes o ajuste no sentido de por que em tal região ocorre de certa forma e por que aqui ocorre um pouco diferente. Então, todo esse entendimento ele vem por meio da pesquisa. E os projetos que estão ativos agora, em 2021? Então, dentro desses grupos de pesquisa, né, logicamente que eu falei para você, tem alguns projetos que estão ativos desde aí de 2020, e aí tem alguns projetos que foram renovados esse ano. Para você ter uma ideia, existem hoje, né, através da coordenação, por exemplo, do professor Anderson Bueno e o grupo, né, de ciências biológicas, pesquisas em diversidade de aves, florestais, naturais e plantadas. Existe outro projeto também em diversidade de insetos em florestas naturais e plantadas. Existem do projeto sob a coordenação do professor Duílio, estratégias de utilização de forrageiras visando a cobertura em solo distintos e sistemas de produção. Do grupo de química do Kelvis, né, que trabalha reposicionamento de fármacos com potenciais candidatos a combate a coronavírus, então, que são sistemas, testes, moldes computacionais que testam moléculas, tudo de forma teórica em programas de computador, né? Atributos de qualidade de sementes de soja, que a nossa região é muito produtora de soja, né? O projeto da professora Carla Bertagnoli, em atividade renovada esse ano. Descrição, interação intramoleculares de calcogênios, também do grupo de química, para aplicação de técnicas de química computacional do Kelvis, que é também nessa ideia teórica de teste de moléculas químicas, muitas vezes com potencial uso agrícola, potencial de fármacos. Então são testes teóricos que muitas vezes, vamos dizer assim, é um atalho do dia a dia entre testar propriamente. O computador, o software fazia isso. Faz isso. Desde o ano passado também tem um projeto bem interessante, que é nessa questão de inovação da professora Thaís Baldissera, que é um projeto ecossistema colaborativo no monitoramento da comunidade de envelhecimento ativo. A ideia desse projeto, até quero colocar aqui que em outro momento ela se disponibilizou, que pode vir falar mais detalhadamente sobre esse projeto. É um projeto que tem por objetivo desenvolver uma Smart Home, que seria uma casa inteligente, né, através de inteligência artificial, para acompanhar o envelhecimento ativo da população. Então, a partir da nossa volta, a ideia é montar no Instituto uma casa inteligente, né, que acompanhe, monitore e se vamos dizer assim, com inteligência artificial, que vá acompanhando e vá retroalimentando o próprio algoritmo, como se diz na área, né? Para que haja essa adequação em termos de equipamento e assistência. Também existem projetos em parceria, também do professor, tem com o professor Anderson, eu tenho um projeto aprovado, a professora Tatiana Balém tem um projeto aprovado, o professor Osmar Pias tem um projeto aprovado, que é um projeto externo, com um edital externo da instituição que a gente aprovou no ano passado, que são projetos com parceria com empresas público-privadas, né?
que podem ser desenvolvidas aí dentro de cada área específica do pesquisador. Então, nós temos aí nas mais diversas áreas e estamos desenvolvendo, e lógico, né, diretamente com alunos envolvidos, que são, por exemplo, o projeto da minha área tem, o objetivo é desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis, né, para a produção de soja. O professor Osmar, o projeto dele é com micronutrientes, né, em sistemas de plantio direto. A professora Tatiana Balém também desenvolve na área de agroecologia, né, projetos nessa forma. Os projetos na área do grupo de ciências biológicas aqui eu já comentei. Então são projetos aí que todos que estão em andamentos e os alunos podem ter interesse e participar, né? Todo ano podem ser renovados ou dado continuidade ou cadastrados novos projetos nesse sentido. Nós recebemos o diretor de Pesquisa, Extensão e Produção, Juliano Ramos. Mais uma edição, Campus Júlio de Castilhos em Foco.